Estou aqui de volta e quero agradecer a Deus pela oportunidade nesse domingo. Hoje é um pouco atípico. Estamos gravando na cozinha da nossa casa e por alguns motivos a gente não pode estar no rancho nem no rio. E eu quero agradecer vocês por cada um que escreveu no canal, cada um aqui devagarinho. Naquele efeito formiguinha tem escrevido, tem aumentado os inscritos, tanto no YouTube como no Instagram. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não tenho muito o que falar, eu sou ruim com as palavras e eu quero falar da palavra do Senhor hoje, da palavra da vida eterna, como a gente é de costume falar com vocês. Eu quero falar sobre Neemias. Neemias era um homem que, ele me dá alguns exemplos de resiliência, de paciência, um homem que não reclamou nas suas circunstâncias, ele não se vitimizou. Interessante é você, porque todo mundo está sujeito ao dia mau, todo mundo está sujeito a circunstâncias indesejáveis, mas você sabe o que te faz diferente? É quando vem as circunstâncias, quando você reconhece sua impotência, quando você acha que não tem mais jeito, não tem mais sentido. A diferença é o que você faz nesse dia. Como você se porta nesse dia, como você procede nesse dia. Então, Neemias foi levado como cativo para a cidade de Sussã. E ali, ele como cativo, ele servia o rei, ele era o copeiro-chefe. E depois, posteriormente, quero falar como era terrível a função de ser um copeiro-chefe. Mas eu quero trazer o motivo que eu estou te ministrando hoje. Então, ele passou uns dias ali como cativo, como escravo, e um dia um dos seus irmãos, dos seus companheiros, veio de Jerusalém. A primeira coisa que ele perguntou para os companheiros foi assim: diga, irmãos, como está Jerusalém? E aí os amigos descreviam, os que ficaram lá, os que não vieram como cativo, está em profunda miséria. E começou a descrever a situação de Jerusalém. Jerusalém está queimada, os muros destruídos, as portas, tudo foi incendiado. E a Bíblia diz assim que quando ele ouve a notícia, ele se assenta e chora. Ele chora com tanta tristeza. Jerusalém é um tipo da igreja, tá? Jerusalém é o que está acontecendo, a igreja, Jerusalém é nós como cristãos. Eu vejo com muita tristeza hoje a igreja do Brasil é ruína. Eu vejo a igreja do Brasil, a Jerusalém celestial, com as portas caídas, incendiadas, avariadas, doente, né? Mas eu vejo também as pessoas que falam, a igreja está difícil, o escândalo da igreja. Outro fala assim, o pastor tal caiu. E a gente só sabe ver os erros da igreja. Mas eu não tenho visto nessa geração alguém que se levanta e clama pela igreja. Alguém que fala, não, Jerusalém está caída, a igreja está em decadência, mas vamos clamar a Deus. Vamos confessar o pecado da igreja, vamos chorar pela igreja, vamos interceder para a igreja. Jeremias foi o homem na sua geração que fez isso. Ele assentou e chorou. Ele diz assim, olha, essa palavra aqui é muito boa, eu quero agora ler com você. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei. Por alguns dias, estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. Eu não sei o que está em ruína na tua vida. Eu não sei.
Eu não sei que dia horrível quando você está conhecendo os seus limites, o poder da tua impotência. Porque muitas pessoas conhecem os seus poderes, das suas impotências, os seus limites, e eles entram numa dificuldade, eles entram em parafuso, eles entram em confusões, eles entram na ansiedade, mas sabe o segredo seu que está me ouvindo? É quando vem o dia mau, quando a Jerusalém está sendo saqueada, destruída, tocado fogo. O segredo é quando você conhece os seus limites e vai até a Deus. Quando Neemias viu a destruição da Jerusalém espiritual, que é eu, que é você, que é a igreja, ele assentou e chorou, e clamou, e jejuou perante muitos dias. O dia mau vem para todos, certo? E eu não quero assim te constranger. Ele virá para você também. Ele virá para mim. Ele virá para a Jerusalém espiritual que somos nós. Mas o segredo é quando você conhece os seus limites, quando você conhece a sua fraqueza, quando você chega naquele estágio que nada pode mais fazer, você observa o que ele fez. Ele sentou, chorou, clamou e jejuou perante muitos dias ao Deus do céu. Sabe por quê? Só Ele tem um poder de trazer os impossíveis aos possíveis. Só Ele tem poder de quebrar a sentença fria de um diagnóstico. Só Ele pode erguer aqueles que estão caídos, oprimidos, humilhados, destruídos. Quando eu conheço a minha impotência, eu lembro que o apóstolo Paulo disse. Ele diz assim, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Então, o mal vai vir para todos, mas o segredo é com quem você está nesse dia mau. Quando esse homem descobriu a falência de Jerusalém espiritual, quando esse homem descobriu que os muros estavam caídos e as portas queimadas, ele viu todos os seus limites, ele sentou, chorou, ele clamou, ele jejuou perante dias. Aconteça o que acontecer, quando as coisas ficam horríveis, quando a humanidade falhar, quando o dinheiro falhar, quando a influência falhar, assenta, chora, clame, jejue perante o Deus do céu. Esse é o segredo. Diante do Deus do céu. Aquieta ali. Imagina você diante de um quadro horrível, de circunstâncias horríveis, e você adorar o Senhor nesse dia. Você se trancar no seu recinto, no seu quarto, no seu sítio, no seu apartamento, e dizer para você mesmo, enquanto eu não filtrar todo esse mal no Senhor, eu não saio daqui. Enquanto essa agonia horrível, essa opressão horrível me cercar, eu vou passar adorando o Senhor. Eu reconheço que eu tenho fraqueza. Eu sou um homem que reconheço os meus limites, mas eu vou passar isso tudo com o Senhor. Eu vou deixar essa coisa filtrar em mim. E eu sei que o que é um filtramento? Filtramento ou filtrar significa tirar a impureza, tirar a deficiência, as falhas, dificuldade. E quando você tem o mal, quando você conhece os seus limites e vai até o Senhor, outras palavras, você está filtrando. Você está tirando a impureza, tirando os medos, tirando a falência,
tirando os limites, tirando os traumas, tirando a ansiedade. Aí você pergunta, pastor, o que me resta? Te resta a coisa boa. No final desses dias de adversidade, de entrega, de humilhação, aí você vai ver o que sobra. O que sobra, irmão? Sobra o poder, a justiça de Deus. Sobra a liberdade de Deus. Começa a brotar no meio dessa impureza das batalhas, no meio dessa pressão das trevas, começa a manifestar uma paz que você não tinha, uma esperança que você não conhecia. E naquele momento em diante você vai começar a edificar os seus próprios muros. Você vai edificar seus muros espirituais. Você vai edificar suas portas de bronze, suas trancas de ferro. Naquele momento em diante você começa a ver beleza no meio das tempestades. Naquele momento em diante você é motivada ou motivada a andar sobre as ondas. Sabe por quê? Porque todo mal veio para você e você levou ele até o Senhor. E a Bíblia diz assim, que ele passou dias chorando, dias clamando, dias jejuando. Eu gosto dessa frase, irmão, eu vou ser muito repetitivo hoje, tá bom? Dias fazendo tudo isso perante ao Deus do céu. E aqui no versículo 5, é muito lindo o que ele diz. Olha o que ele diz no versículo 5. E disse, Senhor Deus dos céus. Amém? Deus grande e temível, que guarda o que, irmão? A aliança e a misericórdia para com aqueles que temam e que te ama e guarda os teus mandamentos. Esse homem estava seguro em quê? Deus do céu. E Deus temível, que guarda a aliança, que guarda a misericórdia para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Vou falar para você, depois de toda essa coisa aí, existe uma misericórdia para você. Depois de todas as batalhas que você enfrenta, a impotência que você conheceu, existe a justiça do Senhor para você. Neemias estava todo convicto da sua fraqueza, dos seus fracassos, de uma Jerusalém falida. Tem dia que a nossa vida espiritual está falida. Tem dia que o nosso projeto, a tentação que está falida. Mas lá no íntimo desse homem sabia que ele era um Deus que guardava a justiça e misericórdia. Para aqueles que o honram, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Imagina uma coisa dessa. Um homem totalmente convicto diante de um caos terrível. Diante de falências espirituais terríveis, tem dia que eu me sinto falido espiritualmente dizendo, mas o meu coração nunca deixou da presença dele. Quando eu estou passando por esses infernos espirituais, quando eu estou passando nessas batalhas espirituais, dentro do meu interior, dentro do meu coração, tem uma firme convicção que o meu Deus é um Deus de misericórdia. Que meu Deus é um Deus de compaixão. Que meu Deus é um Deus fiel para aqueles que o buscam. Para aqueles que o honram. Para aqueles que passam por todas as suas circunstâncias no Senhor. Porque o próprio Paulo, ele escreve, segundo os Coríntios, assim, olha, a tristeza em Deus. Eu quero falar para você algo. Existe tristezas em Deus, existe tristeza fora de Deus. Eu quero falar um pouco dessas duas tristezas. Porque a tristeza em Deus, ela produz um arrependimento tão lindo.
A tristeza em Deus, ela produz um quebrantamento. A tristeza em Deus, ela produz uma humildade. Mas a tristeza fora de Deus, ela provoca revolta. Ela provoca ira. Ela provoca sentimento de vingança. A tristeza fora de Deus, ela produz morte. A tristeza em Deus, ela produz vida. A pergunta é, tristeza todo mundo vai ter. Falência todo mundo vai ter em muitas áreas, mas a pergunta é, essa tristeza você está passando em Deus? Essa tristeza você tem filtrado em Deus? Porque a tristeza, segundo Deus, diz o 2 Coríntios, ela produz arrependimento e salvação. E ela não traz danos, ela não traz prejuízo. Muito pelo contrário, ela traz lucro. Porque as percas em Deus é lucro. E o lucro sem Deus é perca. Amém? E quando ele orou desse jeito, eu vou continuar o versículo, porque eu parei para te explicar isso, amém? Eu sou muito alegre com essa palavra verdadeiramente, ontem à tarde ela me preencheu aqui no fundo. Eu não desci por rancho, de fato estamos gravando aqui. E eu fiquei ali no fundo, peguei uma cadeira e sentei e comecei a deixar o Espírito Santo passar essa palavra no meu coração. E ela muito me alegrou ontem, eu quero terminar o versículo 5, né? E eu vou, na verdade, começar o 6. Olha o que ele diz, esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires ou acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos teus filhos e de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Uma das coisas, irmão, que a igreja brasileira tem que fazer é confessar o pecado dela. O pecado da geração. Pode observar todos os homens que viveram em Deus e confessaram os seus pecados. Um pecado coletivo. Hoje, cada um cuida do nosso umbigo e não confessamos o pecado da igreja. Nós não temos confessado o pecado da igreja do Brasil. E todos os homens, observa o livro de Daniel, capítulo 9, Daniel confessa o pecado de Israel. Daniel se coloca como pecador, um homem que estava ali também pecando. Tudo bem, talvez ele nunca pecara, mas ele assumiu a humildade dele. Senhor, talvez eu tenha um pecado contra ti. Talvez como membro, talvez como servo, eu tenho deixado a desejar perante a igreja do Brasil. Porque eu sou a igreja, mas coletivamente há uma igreja sobre esse país. E quando ele orou assim, agora eu quero falar sobre a profissão dele, tá? Ele não teve muita escolha. O rei achou que ele deveria ser o copeiro-chefe dele. O copeiro-chefe é uma profissão suicida, eu quero te falar. Por quê? Porque, assim, todo vinho que o rei iria beber, primeiro Neemias bebia. Por que Neemias bebia? Porque se tivesse envenenado, morria Neemias. Olha só a situação do homem. A segunda condição de ser um copeiro-chefe, ele nunca deveria apresentar perante o rei triste, tinha que estar rindo, com semblante alegre. Porque se o rei descobrisse que o copeiro-chefe estava triste, mandava matar sumariamente. E depois de dias de jejum, olha só o segredo dessa palavra. Depois de dia de jejum, dia de clamor e choro, ele apresentou perante o rei, e ele pegou o copo de vinho, provou e deu ao rei. Quando o rei olhou para ele, falou: Neemias, por que você está triste? Meu Deus do céu, Neemias deve ter arrepiado de medo. Neemias, por que você está triste? Você, se não está doente,
Você não está doente, mas você está triste. E se você não está doente, está triste, deve ser tristeza do coração. Meu Deus, como que um rei tão severo, sabendo que Neemias estava triste, sumariamente mandaria matar Neemias? Certo? Mas eu quero lembrar uma coisa. Neemias orou, chorou, jejuou perante o Deus eterno. O que você tem que fazer para quebrar o poder do inferno? O que você tem que fazer para poder vencer as guerras espirituais? Assenta, quieto, ore, clame, jejum. E quando isso aconteceu, porque o poder do jejum de Neemias fez que o rei mau, tirano, achasse graça perante ele. E aí depois o improvável aconteceu, porque além do rei não matá-lo, falou: Neemias, o que eu posso fazer por você, Neemias? Deus é Deus do improvável. Deus usa um rei tirano, mau, perverso, para achar graça naquele homem. Por quê? Ele se humilha, ele chora, ele ora perante o Deus do céu. Você faz isso? Tem uma coisa assim impossível? Tem uma coisa que humanamente você não pode mais fazer? Assente, chore, ore, jejue perante o Deus do céu. O que aconteceu? Porque alguém levanta por Jerusalém. Jerusalém espiritual somos nós. Está faltando pessoas que levantam por Jerusalém. Em vez de nós criticarmos, ver o defeito ministerial, pastoral, por que nós não clamamos por Jerusalém? Por que nós não clamamos por nós mesmos? Por que nós não levantamos como na brecha? Em vez de nós ter discussões asseveradas, críticas, por que nós não levanta e confessa o pecado do Brasil? Por que nós não levanta e chora por Jerusalém? E Deus sondou o coração dele e viu que tinha uma integridade maravilhosa e viu que tinha uma empatia maravilhosa. Quando o homem levanta por Jerusalém, Jerusalém é a igreja, Jerusalém é as pessoas cristãs. Tudo que aquele homem deseja, Deus faz. Porque a Bíblia diz assim: tudo, se vós permanecedes em mim, certo? E as minhas palavras permanecer em vós. Pede o que tu queres. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei: meu Deus, agora tá bom, né? Eu vou pedir um carro, vou pedir uma fazenda. Eu era muito humano ainda. Sou hoje, mas fui muito mais humano. E o Deus falou para mim, ele falou: não, tudo que você deve pedir em oração é aquilo que me honra, que me glorifica. Se você pedir algo que me glorifique, eu movo os céus e terra, mas eu te dou. Mas algo que não me honra, eu não te dou, por isso que muitas pessoas se perdem. Né? Tiago diz assim: vocês pedem, e vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos seus deleites e nos seus pecados. Agora, quando você pede algo para que honre o nome dele, você pede o desejo de ser mais santo, de ser mais espiritual. Quando você pede a sabedoria para poder você cuidar, edificar, levantar Jerusalém, Deus sempre vai te assumir. E Jeremias entrou na condição de intercessor. O intercessor não tem muita glória dos homens, mas como é lindo o poder do intercessor. Vou terminar agora essa palavra falando de uma mulher intercessora. David Robson, ele já faleceu, um homem que eu respeito. Ele tem uma autoridade espiritual, que eu respeito muito ele. Ele diz assim que foi na África um tempo e ganhou 18 mil almas para Jesus. E naquela mesma noite, depois do culto, eu creio, ele teve um sonho. E quando ele sonhou que estava no céu. E todo mundo em pé no céu. E Jesus chegou no ouvido do anjo e falou para o anjo assim. E o anjo balançou a cabeça,
com toda a autoridade, seu tipo marchando, foi lá, pegou uma grande coroa. E quando ele traz essa coroa, o David até abaixou a cabeça para receber a coroa. E o anjo passa direto e coloca a coroa na cabeça de uma mulher simplesinha, que ninguém dava valor para ela. E aí, o Senhor chegou até David e falou: David, sabe por quê que eu coloquei a coroa na cabeça daquela mulher? E David falou: não, você ganhou 18.000 almas para Jesus, sim, David. Mas todas as almas que você ganhou, essa mulher foi responsável. Ela chorou, ela clamou por Jerusalém. Ela chorou diante de mim, para que eu te desse autoridade para você ganhar a alma. Você nunca viu essa mulher, é a mais simples da igreja, mas ela colocou na brecha. Ela chorou pela igreja. Ela tem pagado um preço pela igreja. Assim foi Neemias. Eu, como pastor, às vezes eu acho que pago um preço, mas eu acho que eu posso fazer melhor. Eu acho que você pode fazer melhor para a igreja. Não abrir brecha para discussões asseveradas. Não pode dizer que a igreja tal é melhor do que a outra, e a outra é melhor do que a outra. Essa é a guerra. E Satanás tem recebido poder nisso. Chore, clame, jejue por Jerusalém. Para que Jerusalém erga os muros. Para que repare as brechas de Jerusalém. Para que as portas que tocaram fogo sejam retificadas. Para que a igreja fique mais forte nessa última geração. Eu não quero te enganar e nem estou tentando colocar uma palavra persuasiva na sua cabeça, não, emocional, não. Nós somos a igreja dos últimos dias. A igreja, ela está ficando natural. A igreja se tornou lógica. A igreja está sendo racional, menos espiritual. Chore por Jerusalém. E isso você pode aplicar em qualquer área. Eu não sei quais os seus limites, porque Neemias chorou, porque ele conheceu os limites. Ele conheceu a sua impotência. Quando você conhecer a sua impotência, chore, clame, jejune perante o Deus do céu. Amém? Assim, eu louvo a Deus pela sua vida e por tantas pessoas sei que vão ouvir esse vídeo. E que Deus te abençoe muitíssimo. Amém?